Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia. Na aula de hoje, dando prosseguimento na nossa série de vídeos, na qual nós estamos desenvolvendo uma loja virtual chamada Jordan Shoes. Inicialmente, nós vamos fazer uma correção no nosso código. Durante a definição do funcionamento do nosso BTN Home, eu fiz aqui a função para não mostrar a section detalhes do produto, mas esqueci de ocultar o botão voltar. Então, lá no código de vocês, a linha que tem section detalhes produto, style.display none, você apaga e substitua ela simplesmente pela função ocultar botão e seção, que é uma função que nós já fizemos em aulas anteriores, que trata justamente da ocultação do botão voltar e da section detalhes do produto. Basicamente esse era o ajuste que a gente tinha que fazer no nosso código, beleza? Daí a gente vai partir para as atividades da nossa aula de hoje, que é a nossa aula 12. A gente precisa fazer agora o nosso carrinho funcionar de fato. Na aplicação que nós fizemos na aula anterior, a gente clica no carrinho para poder ver uma tabela que está vazia. O ideal é que aqui esteja aparecendo uma mensagem dizendo carrinho vazio, mas isso é um outro detalhe. Beleza. Quando a gente clicar em um produto, nós vamos precisar pegar as informações acerca do produto atual, caso o usuário clique no botão adicionar ao carrinho. Ou seja, quando o usuário clicar em adicionar ao carrinho, eu tenho que pegar o ID, o nome do produto, o preço e o tamanho selecionado. Com isso, eu crio um objeto literal para poder armazenar as informações acerca daquele produto e adicionar ele em uma estrutura de dados, que vai ser um array, que armazene todos os produtos que foram adicionados ali no carrinho, beleza? Então, basicamente, a gente vai trabalhar esta solução. Então, a gente precisa fazer as ações a partir do clique no botão adicionar ao carrinho. Lá no nosso código JavaScript, eu já coloquei aqui um comentário aula 12, a gente precisa selecionar aquele nosso botão adicionar ao carrinho. Então eu vou criar uma const chamada btn add carrinho igual a documents.querySelector. Eu vou selecionar os elementos que são da classe btn add carrinho. Essa aqui é a classe do botão add carrinho. Eu estou trabalhando aqui com btn e lá no começo eu trabalhei com botão voltar. Normalmente o ideal é que a gente trabalhasse com botão home, botão add carrinho. Basicamente eu teria que colocar esses nomes, botão ao invés de btn, mas acredito que btn fica subentendido que é um botão, beleza? Então nós temos aqui o btn add carrinho e a gente precisa colocar um escutador de eventos para ele no evento de clique. Então btn add carrinho.add event listener. Vou colocar aqui para o evento de clique, executarei aqui uma função que é uma arrow function e dentro dessa arrow function basicamente o que eu preciso fazer? Criar um objeto literal que represente o meu produto. Eu tenho que pegar as informações que estão na minha página de detalhes, que representam o produto que o usuário está adicionando. Então eu vou fazer basicamente isso. Eu vou pegar dados do produto adicionado. É isso que eu vou ter que fazer. Então eu vou criar aqui uma const chamada produto, que vai ser um objeto literal. Eu vou teclar um enter aqui para poder melhorar a visibilidade. Vou subir aqui o nosso código. E como a gente vai escrever muitas linhas, eu vou ocultar aqui a estrutura de pastas e arquivos para poder ficar a nossa atenção somente aqui dentro. O nosso produto vai ser formado pelas seguintes propriedades ou atributos. ID, que vai trazer informação acerca do ID lá do produto, daqui a pouquinho a gente preenche. Nome do produto, daqui a pouco também a gente preenche esse nome. A gente vai precisar também trazer informações acerca do preço e depois do tamanho. O modelo, por enquanto, não tem necessidade da gente fazer, até porque a gente só tem o mesmo modelo, né? Mas se a gente quisesse, a gente colocaria aqui modelo e a gente colocaria aqui que daqui a pouquinho a gente vai fazer a busca dele. E a gente precisa ter o preço, que a gente não pode usar aqui essa cedilha, né? Então vou colocar aqui preço. E por fim, tamanho. Professor, mas por que não tamanho e preço? Porque o tamanho, para a gente buscar, ele é um pouquinho diferente. Então a gente vai pegar lá o tamanho. Então como é que eu faço para poder pegar o ID? Prestem bem atenção na nossa página. Quando a gente acessa a nossa página de detalhes do produto, a gente já tem essas informações aqui. O ID, o nome, o modelo e o preço, e nós temos o tamanho em botões rádio. A gente não tem, se a gente olhar no index, a gente não tem na nossa página de detalhes do produto um formulário com campos de input, select, que a gente tenha que pegar o value deles, como geralmente se faz o processamento de dados quando a gente está trabalhando com uma loja. No nosso caso aqui, a gente vai ter que pegar de um span, de um H4, H5, H6, que estão dentro de detalhes, e no caso de tamanho, a gente vai pegar de um input rádio, do type rádio, que tenha o name size. Ele é o único que é campo mesmo de formulário que a gente vai poder pegar lá o value dele. Então a gente vai fazer exatamente isso no nosso código lá do JavaScript. O nosso ID a gente obtém como
através da seleção do Documents.querySelector de um elemento que está lá dentro de detalhes e que está em um spam. Eu quero pegar o inner HTML, ou seja, o conteúdo que está dentro da tag spam. A mesma linha de raciocínio a gente vai fazer para o elemento seguinte, que é o nome. Eu vou pagar aqui nome e colocar um Documents.querySelector. A diferença é que a gente vai pegar um conteúdo que está numa tag H4. Eu vou copiar essa mesma estrutura de código e pegar o modelo e pegar também o preço. Porém, só muda as tags, que aqui é H5 e a outra é H6. Professor, mas é assim, é porque é assim que está a estrutura lá. Se a gente tivesse declarado uma classe para o nome, para o modelo e para o produto, bastaria a gente selecionar pela classe, ficaria bem mais específico. Falta a gente selecionar o tamanho. O tamanho ele é um pouquinho diferente. A gente vai ter que selecionar o input com type rádio que tem o name size. Então vamos lá. Eu vou colar aqui o código e ao invés de eu fazer a seleção de uma classe, eu vou fazer de uma tag input. Só que eu quero saber qual input eu vou pegar. Eu vou pegar um input do type que é igual a rádio. Só que pode ser que na minha página tenha outros inputs do tipo rádio. Eu quero pegar exatamente o que tem um name chamado size. Porém, eu não vou pegar todos os inputs do rádio. Eu só quero pegar aquele que está marcado, que é o checked. E eu não quero pegar o inner HTML, eu quero pegar o value. Então essa linha aqui, ela faz mais referência a como geralmente a gente faz a manipulação para pegar dados de um formulário que foram enviados a partir de um clique lá no botão. Então a gente tem aqui um objeto literal chamado produto, que tem ID, nome, modelo, preço e tamanho que vão ser obtidos a partir de informações que estão na página de detalhes. Eu vou colocar aqui um console.log de produto, para a gente saber qual produto está sendo selecionado. Daí, lá na nossa aplicação, depois que ela atualizar, eu vou clicar aqui no primeiro produto, eu vou abrir aqui com F12 o nosso terminal. Quando eu abrir aqui o terminal, apareceu que o nosso add event listener está acessando uma propriedade que é nula. Ela está nula porque eu errei o nome da classe, não é carrinho, é cart. Em inglês, btn, add, cart. Essa aqui é a classe correta do nosso botão do add carrinho. Daí eu volto para minha página, vejam que não tem mais nenhum erro aqui no nosso console. Vamos esperar carregar. Vou clicar aqui, por exemplo, no primeiro produto. Eu estou na página de detalhes do primeiro produto, tenho aqui o ID, nome, o preço dele. E daí eu vou simplesmente aqui selecionar um tamanho, 42. Selecionei. Não está aparecendo aqui visualmente que eu selecionei o 42, mas a gente sabe que a gente selecionou porque eu acabei de clicar. Eu vou só clicar aqui em adicionar o carrinho. Percebam que aparece aqui ID 1, o nome Air Jordan 1 Mid Dutch Green, o modelo do tênis e o preço aparece aqui no formato de texto, R cifrão, E comercial, NBSP ponto e vírgula. Esse código é um código de HTML que representa o espaço, que é o non backspace, e aparece o número aqui, basicamente com um ponto, com a vírgula e o tamanho 42. Percebam? Eu vou selecionar aqui o tamanho 51, adicionar o carrinho. Percebam que já aparece aqui o mesmo produto, porém o tamanho 51. Beleza? A gente está conseguindo fazer a lógica de raciocínio de pegar os dados acerca do produto selecionado. Falta para a gente agora o quê? Armazenar essa informação dentro de uma variável que possa receber vários dados deste mesmo tipo, que no caso aqui que seria uma lista de objetos. Então a gente vai criar um array. Então lá no nosso código é interessante que antes da gente criar o nosso botão, a gente vai criar uma const chamada cart, que é o nosso carrinho, só que em inglês, que vai ser um array, começando inicialmente como vazio. Porém, aqui dentro do nosso add event listener, a gente vai dizer o seguinte, que o nosso cart vai ter um push de produto. Com isso aqui, a gente consegue adicionar o produto ao carrinho, ao array cart, que é igual ao nosso carrinho. Beleza? Então a gente faz isso daqui para poder adicionar. Então um push no array cart, que é o nosso carrinho, do elemento produto. Feito isso, eu vou fazer um console também desse nosso cart. Vou só apagar aqui cart, vou dar aqui um enter. Só subir um pouquinho, salvei. Vamos lá para a nossa aplicação, ela atualizou. Vou selecionar agora um outro produto, que é esse tênis aqui especificamente. Cliquei nele, selecionei. Vou clicar no adicionar o carrinho. Percebam que ele dá um erro, porque ele não pode adicionar valores nulos, porque faltou a gente selecionar o tamanho. Então eu vou selecionar aqui o tamanho, 43, adicionar o carrinho. Percebam que agora funcionou perfeitamente aqui. Ele conseguiu adicionar o produto. Se eu observar aqui um pouquinho mais embaixo, eu tenho um array com objeto. Se eu clicar na setinha, ele me mostra que eu tenho um objeto aqui dentro, beleza? A gente tem agora tranquilamente as informações acerca do produto adicionado. Porém, a gente precisa saber visualmente qual é o número que a gente selecionou. E para isso, nós vamos fazer o seguinte, eu vou atualizar aqui a nossa página,
vou voltar lá para o nosso código. E aqui no nosso código, a gente precisa colocar instruções do JavaScript para que a gente possa fazer visualmente a identificação de qual label que a gente selecionou no nosso input rádio. A gente já viu que o input rádio está funcionando, porém a parte do rádio, que é aquela bolinha lá, não está aparecendo, só está aparecendo o label. A gente precisa formatar visualmente para que o label apareça selecionado. Só que para isso eu já vou trazer para vocês o código pronto, beleza? Então até aqui antes desse carrinho, antes eu vou teclar Enter umas 2 vezes e eu vou colocar o código aqui e vou explicar bem brevemente para vocês porque ele é um pouquinho complexo, tá, pessoal? Eu só vou copiar aqui o código, são 2 funções que eu desenvolvi. Então, a partir da linha 118, eu vou colar o código e vou comentar aqui brevemente para vocês. Qual que é a ideia? Eu preciso selecionar todos os meus elementos rádios, utilizando aqui o input type rádio. Vou fazer um query selector all porque eu tenho muitos botões rádios, eu tenho vários tamanhos. Para ser mais exato, lá nós temos 18 tamanhos. Como a gente tem, através do rádios, um query selector all, como retorno a gente vai ter um node list, que é uma lista de nós. E esse node list a gente só pode iterar utilizando for each ou uma estrutura for mesmo, as estruturas for clássicas. Com o map a gente não consegue, só se a gente convertesse esse nosso node list para um array válido. Mas beleza, vou usar um for each para iterar os nossos rádios. Cada elemento rádio eu vou chamar de rádio. Então aqui dentro da nossa estrutura, quando eu falar a palavra rádio, eu estou falando de cada um daqueles tamanhos. O 38, o 38,5, 39, 39,5, ou seja, todos aqueles tamanhos. Daí eu vou colocar um escutador de eventos para esse meu botão rádio, para poder capturar o evento de mudança de estado. Como assim? Quando eu clicar no botão rádio, ele vai mudar de estado. Ele vai deixar de ser um campo rádio vazio para ser um campo rádio marcado, ou checked, que é checado. E no botão rádio, quando ele tem o mesmo name, todos os botões rádios têm o mesmo name, eles fazem parte do mesmo grupo. Por mais que você clique em vários botões rádios, somente o último é o rádio atual e selecionado. Somente o último é o checked. Porém, a gente tem que simular a lógica de marcação para o label do rádio selecionado. E isso é feito exatamente aqui nessas linhas seguintes. Então eu crio uma const chamada label, que eu vou selecionar o label de acordo com o rádio atual. Vou adicionar a classe selecionado. A classe selecionado é que vai fazer um contorno nele, marcando ele. E vou fazer aqui um console só para a gente poder saber, beleza? Já essas linhas aqui do 125 até o 130, a gente já tem a lógica de desmarcar o rádio que foi marcado anteriormente, que é o label do rádio que foi marcado anteriormente, e deixar marcado somente o rádio atual, somente o label do rádio atual. Então, basicamente, essa é a lógica. A gente vai remover aquele selecionado caso a gente selecione um segundo ou um terceiro item. Basicamente, essa aqui é a referência. Então, o código falando é muita coisa e ele é, sim, relativamente complexo. Ele não é tão simples de ser entendido e solucionado, tá? Mas eu vou deixar na documentação, depois vocês podem aplicar aí no projeto sem maiores dificuldades. Um pouco mais para baixo, eu criei uma função chamada resetar seleção, que serve para eu poder tirar a marcação dos rádios que estão selecionados, beleza? Vocês vão perceber o funcionamento dele agora. Já colocamos no nosso código, só tenho que esperar aqui ele atualizar. Depois de atualizar, eu vou selecionar aqui o meu primeiro produto. Percebam que agora, quando eu clicar em um botão, ele vai ficar com a classe selecionado, que é a que contorna o nosso elemento. Eu vou clicar aqui no 51. Percebam que ele ficou contornado aqui. E ele está marcado aqui o console. Foi exibido o console para ele, porque a gente colocou um console lá dentro do código. Eu vou mudar, agora eu vou colocar 43. Percebam que ele mudou aqui para 43 e o elemento ficou selecionado. Então, a lógica está funcionando perfeitamente. Porém, a gente vai clicar no botão voltar. Quando a gente for, eu vou para outro produto, eu vou para um lá de baixo. Percebam que ele está marcado ainda o 43. Ele continua marcado porque a gente está com um SPA, que é um Single Page Application. Então, eu não provi ainda a funcionalidade de dizer reseta para mim. Eu só vou resetar quando eu clicar no botão voltar ou quando eu adicionar o carrinho. Então vamos colocar primeiramente essa função de resetar seleção lá no botão voltar. Então lá em cima, no nosso código, lá em cima, a gente criou uma função para o nosso botão voltar. Só desci aqui um pouquinho. A partir aqui da linha 50 eu tenho as ações para o nosso botão voltar. Inclusive eu deixei aqui o código, que é para usar a função resetar seleção utilizando o parâmetro rádios. Aula 12, que é a que a gente está fazendo agora. Então, nós vamos resetar a seleção quando a gente clicar no botão voltar. Feito isso, rapidinho a gente vai fazer aqui o teste, deixa eu só atualizar. Vou clicar aqui no primeiro produto, vou selecionar o número 51, que não é um número muito comum de ser selecionado. Vou clicar no botão voltar, vou lá para baixo, vou selecionar esse tênis aqui laranja. Observem que não tem nenhum item marcado. Beleza, então o que a gente vai fazer? Toda vez que a gente clica no voltar, ele só tira a marcação da seleção lá do label, tudo bem? Então com isso, a gente já criou o fluxo principal. Se eu clicar em um produto, selecionar um tamanho
e clicar no botão adicionar ao carrinho, eu já vou ter a geração de um produto válido e a adição dele na minha estrutura de dados que representa o meu carrinho de compras. Tudo bem? Isso daqui é a parte essencial. Porém, a gente precisa fazer algumas coisas. Por exemplo, quando eu clicar aqui no adicionar ao carrinho, eu preciso fechar a janela de detalhes, fechar o botão voltar e abrir a página do carrinho de compras diretamente. Ou então a gente fecha o voltar, fecha detalhes e volta para a página inicial. Qualquer uma dessas duas ações estão perfeitamente aceitas. Mas vamos supor que a lógica seja essa. Depois que eu adicionar ao carrinho, eu tenho que abrir a minha página de carrinho. Então eu tenho que esconder o botão voltar, esconder a seção de detalhes e mostrar a minha página do carrinho. Basicamente é isso. Então aqui dentro da nossa função, lá embaixo na verdade, depois de criar o produto, depois de adicionar ao carrinho, depois, ainda aqui dentro, né, do nosso escutador de eventos, depois desse console aqui do Cart, a gente precisa fazer as seguintes questões. A gente precisa ocultar botão voltar, exceção, detalhes, produto. Isso a gente já sabe que tem uma função chamada ocultar botão exceção, que faz isso. Só que a gente precisa mostrar o nosso carrinho. Eu preciso fazer aqui a seleção da nossa section carrinho, que a gente já fez na aula anterior, definir para ela um style com um display block, para ela poder aparecer. Basicamente isso, tudo bem? Então aqui no comentário, e exibir a seção carrinho. Só isso aqui. Feito isso, nós vamos trabalhar essa lógica para ver se está funcionando perfeitamente. Eu vou fechar até aqui o console, que por enquanto ele não precisa ficar aparecendo. Depois de atualizada a nossa página, eu vou clicar aqui no primeiro produto, vou selecionar aqui um tamanho, 43, vou clicar aqui no botão adicionar ao carrinho. Percebam que apareceu a página do carrinho, sumiu aquilo tudo, só que ainda está aparecendo aqui o Hero. O Hero não tem que ficar aparecendo, né? Então falta um detalhezinho. Além da gente ocultar a seção e o botão, a gente também tem que ocultar o nosso Hero. Então section Hero style.display igual a none, que é no one. Então a gente vai ocultar botão voltar, vírgula, seção de detalhes e produto e Hero. Então a gente vai ocultar esses três elementos basicamente. Novamente lá para o teste. Vamos esperar atualizar. Depois que carregou tudo, vou clicar no produto, vou selecionar aqui um outro tamanho, 44, adicionar ao carrinho. Percebam, a gente foi para a página do carrinho. Porém, as alterações ainda não estão refletindo aqui na nossa página do carrinho. A gente tem que exibir cada produto que está no nosso carrinho, a gente tem que exibir na tabela e a gente precisa atualizar o número aqui em cima, o nosso número de itens, beleza? Vou clicar aqui no botão voltar, que aí volta tudinho, né? Lembre-se que está tudo perfeito aqui. Se a gente faz uma adição ao carrinho, se a gente clica novamente no carrinho, ele não sai do carrinho, né? Ele só volta quando a gente clica no botão Home, beleza? Só que essas ações a gente vai desenvolver nas próximas aulas. A aula de hoje ela é bastante densa, então ela basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!